Luís e faço parte da equipa de Educação Ambiental do município do Porto. Agora, arregaça as mangas e sai do sofá. Hoje vou recordar-te como fazer um transplante ou a muda de uma planta. Desta forma, poderás garantir o desenvolvimento saudável das plantas de tua casa. A palavra outono deriva do latim autumnum, que significa tempo do acaso. Os dias ficam mais curtos e as temperaturas mais baixas, fatores que se refletem no menor desenvolvimento das plantas, que adormecem ao mesmo ritmo dos dias. Após um longo período de desenvolvimento vegetativo, passam agora para uma fase de repouso. É tempo de desenvolvimento radicular, o que torna esta época a altura ideal para mudas e transplantes. Pois, já diz o povo, em outubro pega tudo. Antes de mais, há vários motivos para mudarmos uma planta de vaso ou para a transplantarmos. O vaso atual pode não ter espaço para o seu desenvolvimento. Pode necessitar de mais substrato ou composto. Pode estar doente por algum vírus, bactéria ou outra qualquer praga. Ou podemos apenas querer mudar de vaso por questões estéticas para termos um vaso mais bonito. O recipiente que escolhemos para a planta deve ser maior do que aquele em que a planta se encontra. Bastam apenas mais 2 ou 3 cm de diâmetro ou de profundidade e nunca esquecer os furos para o escoamento do excesso de água. Agora vamos colocar um pouco de substrato no fundo do vaso. De seguida vamos desenvasar o vaso, a planta do vaso original, soltando a terra cuidadosamente. Assim. Cá está. A forma como estão as raízes prova que estava a necessitar de ser mudado. Agora vou soltar um pouco as raízes para que se adaptem mais rapidamente ao novo local. Assim, aqui na parte de baixo, como se pode ver, soltá-las, que elas já estavam a crescer em círculo. Soltar assim, para ficarem mais livres. E agora vou instalá-la no novo vaso. Tenho que tirar um pouco de substrato, porque este vaso não é muito profundo, tem a ver com a minha escolha, mas é mais largo. Portanto, ela não deve ficar mais enterrada do que estava originalmente. Deve manter o substrato mais ou menos pela mesma altura do vaso anterior. E agora vou acrescentar mais substrato, que neste caso será mais para as laterais. Ficou com um pouco de substrato no fundo. Neste caso, poderia ser um vaso maior. A vantagem é que ficaria com solo, com substrato suficiente para se desenvolver durante mais tempo. Neste caso, apenas aumentei um pouco a medida original. E temos a nossa muda feita. Como podemos ver, mantive a profundidade mais ou menos igual à original. E agora vamos regar. A rega, como se devem recordar de outros programas, deve ser não junto ao caule da planta, mas ligeiramente ao lado. Eu desta vez até vou circular, fazer rodar o vaso para fazer uma rega uniforme. E até porque esta rega é que vai acondicionar o solo junto à planta. Ao transplantar ou mudar a planta, podemos aproveitar para fazer a sua divisão vegetativa, caso essa seja possível. Ou seja, se ela tiver rebentos, que é o caso desta suculenta que eu aqui tenho, nós podemos aproveitar para fazer a sua divisão e com isso fazer novas plantas. Então, vamos passar pelo mesmo processo de desenvasamento. Isto com muito cuidado, soltando aqui a terra, com o vaso de lado
e tentar não quebrar as plantas que são muito frágeis. Vou ajudar aqui com o dedo, assim como podem ver. O substrato está solto e cá está. Está desenvasada a planta. Agora que está desenvasada, eu vou soltar aqui um bocadinho de terra e cuidadosamente vou destacar aqui algumas plantas. Vou fazer de um vaso, vou fazer 2. Neste caso até vou aproveitar que tenho aqui um aloe vera que cresceu no meio desta outra suculenta e vou retirá-lo para transplantar para outro vaso. E agora é só repetir todos os passos que eu expliquei anteriormente e nunca esquecer de regar no final. Recordo que uma forma simples de saber se o teu vaso necessita de ser regado é sentires a umidade da terra com a ponta do teu dedo. E não te esqueças que as plantas podem morrer de sede, mas também morrem por excesso de água. Recordo que se não tiveres uma varanda ou um terraço, também poderás cultivar dentro de casa, desde que junte uma janela ou uma porta envidraçada, que garantam a entrada de luz natural para as tuas plantas. Por hoje é tudo. Se tens uma horta ou promoves a biodiversidade de qualquer outra forma em tua casa, fotografa e partilha com #biodiversidade em casa. E já sabes, estejas em casa ou na rua, nós levamos a natureza até ti.